Ele está de volta, Christopher Nolan, esse diretor que é muito popular hoje em dia, tem uma base de fãs gigante, tem muita gente que também não acha tudo isso, muita gente fala, Lucas, o que você tem contra o Christopher Nolan? Meu amigo, calma, não é bem assim não, tá? Apesar de que os últimos 3 filmes do Nolan não me pegaram tanto assim, acho ruim? Não, não é pra tanto, mas não me pegaram. Porém, todavia, contudo, chega Oppenheimer, que me surpreendeu. É meio que uma volta ali a falar, rapaz, o cinema do Nolan é interessante, tô curioso para ver o que ele vai fazer aí no futuro, então vamos falar mais desse filme. If the Nazis have a bomb. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje para a gente falar sobre Oppenheimer, o novo filme de Christopher Nolan falando sobre a vida do pai da bomba atômica, Robert Oppenheimer, um físico teórico americano que teve aí um papel fundamental ali na Segunda Guerra Mundial para o desenvolvimento, né, da bomba atômica, a corrida, né, pela bomba atômica, porque os alemães estavam na frente nessa corrida, eles estavam desenvolvendo ali Segunda Guerra Mundial, nazismo, se a bomba atômica, né, ficasse ali na mão dos nazistas, o negócio poderia dar muito ruim. Então começa ali essa elaboração e todo esse caos para conseguir demonstrar esse poder. E aí envolve várias coisas, né, do que o ser humano busca, né, o poder dos deuses, entre aspas, né, de mandar no planeta Terra. E não é só sobre isso, porque o nome do filme não é Bomba Atômica, é Oppenheimer. Então é um filme sobre Oppenheimer, sobre o cara, sobre a vida dele, né, a familiar, a vida acadêmica, daquele jeito de Christopher Nolan, né, aquela edição rápida, aquela direção intensa, aquela coisa que você não para. E aí eu já vou fazer um parênteses aqui, que, vamos lá, eu sou de humanas, né, eu sou formado em jornalismo. A matéria que eu menos gostava na escola era física, tá? Colava para passar de ano e etc. O Christopher Nolan conseguiu fazer um filme sobre um físico, sobre física quântica, sobre bomba atômica, que é interessante, que deixa, pelo menos me deixou intrigado a grande parte do tempo e bota grande nisso, porque é um filme de 3 horas. Eu fico pensando que dependendo do diretor, né, que pegasse esse projeto e fosse dirigir de uma maneira ainda mais teórica ou ainda mais contemplativa, se eu iria gostar dessa história ou se eu iria engajar com ela até o fim. Acho difícil. Let's go recruit some scientists. Bem, além da direção certeira, a orquestração do Christopher Nolan em cima desse filme aqui, um segundo nome muito importante para Oppenheimer é Cillian Murphy, né, o seu protagonista, porque, meu amigo, são 3 horas, esse cara aparece 95% do tempo do filme, ele tá em praticamente todas as cenas, o que esse cara gravou para esse filme, a energia que ele deu ali, e tá excepcional. Cillian Murphy é um baita ator, gosto dele desde lá do Extermínio e tal, que eu vi pela primeira vez esse maluco, né? Aí ele já passou por vários filmes, o Christopher Nolan ama esse ator, né? Já tava lá em Peaky Blinders, etc. E aqui ele entrega um Oppenheimer que fala muito, sim, né? Ele se expressa através de palavras, é um filme que tem muito texto, muito diálogo, é necessário essa paciência, tem gente que vai achar até diálogo demais, mas a expressão do ator, os olhos, né, o que ele passa, e às vezes quando ele tá calado dá pra gente perceber o que ele tá sentindo, a aflição. E é muito interessante por parte do Christopher Nolan construir esse cara, não é um Capitão América construtor de bomba nem nada, não, a gente tá falando de um personagem muito imperfeito, genial, né? Tem uma frase nesse filme muito interessante, né? Esse filme foi baseado no American Prometheus, que é um livro biográfico, né, do Oppenheimer, e tem uma frase que é assim, o Oppenheimer, ele era genial, mas genialidade não quer dizer sabedoria, e ele não tinha sabedoria
para muitas coisas ali, para lidar com várias coisas da sua vida pessoal também, né? Da sua família, que o filme ele traz isso e traz essa confusão do personagem, né? Ele se dedica demais ao projeto Manhattan, né? A construção da bomba, a sua carreira, aos seus estudos, e quando uma pessoa se dedica excessivamente para uma coisa, lados da vida dele, claro, vão ser deixados ali de escanteio. O que tem de nome conhecido nesse elenco não é brincadeira, tá? Mas eu vou falar de alguns dos principais aqui. Pra mim, um destaque nesse filme é o Matt Damon. O Matt Damon tá mandando muito bem, né? Que faz o oficial do exército americano ali, coordenando o projeto Manhattan juntamente com o Oppenheimer, que é casca grossa. O Robert Downey Jr. também tá muito bem aqui no papel. Porém, todavia, contudo, tem alguns personagens que acabam sendo muito unidimensionais, como o papel da Emily Blunt, que é uma atriz que eu gosto muito, mas eu vejo essa coisa dela tá presa ali. Eu acho que o texto dela, a personagem dela, não conseguiu trazer muitas camadas, sabe? Uma outra coisa essencial para qualquer filme do Nolan é o quê? É a trilha sonora, é o background, que quase não cala a boca, que fica ali o tempo todo, mesmo que baixinho, tá ali na tela o tempo todo. E o trabalho do Luigi Göransson, que é o compositor aqui, meu amigo, é sensacional, porque fazer uma trilha perdurar ali as suas variações durante 3 horas não é simples, né? E com eficiência. Então a trilha do cara é boa demais. I'll work here. Inclusive, né, eu tava falando que os filmes do Nolan têm essa intensidade, essa ansiedade, né? Parece que tudo é muito urgente e, sei lá, mais de 90% do filme é assim. Oppenheimer não é diferente, e não é que isso seja ruim, pelo contrário, isso deixa o coração batendo ali, deixa a sua atenção voltada pro filme, é importante, mas eu acho que um equilíbrio maior também não seria mal para as obras do Nolan, de trazer uns momentos um pouco mais brandos, de calmaria, né? Deixando a gente respirar um pouco. Por quê? Porque nos momentos em que realmente a tensão ali tomar conta e tal, a gente vai sentir, né, aquele baque. Porque se tudo é linear no sentido da ansiedade, está acontecendo sempre muita coisa, a gente fica ali, né, maluco o tempo todo. É bomba o filme inteiro. Lucas, eu tô na dúvida se eu vejo Oppenheimer, como é que é e tal. Bem, vamos lá, se você já assistiu os filmes de Nolan, eu acho que é o filme menos comercial do Nolan, e isso não deixa ele menos interessante. Pelo contrário, né, eu acho uma abordagem muito legal, acho que ele faz escolhas narrativas interessantes, tem algumas que não são tão boas assim, como de alguns personagens, como eu falei lá da Emily Blunt e tal, sim, mas em outros momentos ele acerta ao passar essa emoção, essa dramaticidade ali do que tá acontecendo, principalmente focando no personagem do Oppenheimer. Então saiba, né, que é esse filme longo. Sei lá, sinceramente, dava pra ter uns 30 minutos a menos? Eu acho que dava sim, né, umas 2h30 no filme. Mas também não são 3 horas que prejudiquem o filme, até porque, como eu disse, né, a tendência é que você fique interessado do começo até o fim. Mas ele é um filme que ele sintetiza esse momento da história da humanidade, que é importantíssimo, trazendo esse lado, claro, né, americano e tal, desenvolvendo a bomba, não sei o quê, mas de uma maneira simplista, direta, e mostrando como é o ser humano na busca por serem deuses, né? Como eu disse, eu volto pro começo do vídeo, essa busca incessante pelo poder e de dominação, e de como tentar replicar ou chegar a esse poder, né, ao fogo de Prometheus ali, que eles citam no início do filme, já chegou próximo ao nosso fim. Eu espero que não seja, né? Mas quem sabe, a gente sabe aí da ambição do ser humano, que nós não sejamos o nosso próprio fim. Então eu dou para Oppenheimer uma nota 8. Achei um baita acerto do Nolan. Ainda não acho um dos seus melhores filmes. Eu amo A Origem, amo O Cavaleiro das Trevas, amo Amnésia, né? Mas em comparação aos seus 3 títulos anteriores, acho que Oppenheimer tá na frente. E aí, como eu disse antes,
espero que ele continue trazendo projetos interessantes, mantendo claro a sua identidade, mas também tirando alguns vícios, né, agregando ali, sempre desenvolvendo, né? Quem sabe a gente não tenha em breve mais obras desse cara aí realmente interessantes. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. 7, 6. Bem, vamos lá. O primeiro ato do filme, a primeira hora, 1 hora e pouco, né? A gente vê um pouco da vida acadêmica, das relações ali, dele com a amante dele, depois ele casando e tendo filho e tal, até ele chegar ali a projetos maiores, né? E indo até o projeto Manhattan e a construção do laboratório em Los Alamos, que não era um laboratório, era uma cidade, até eles brincam com isso no filme, né? De faroeste. E eles chamam os melhores dos melhores físicos e reúne o pessoal e começam ali um trabalho exaustivo até chegar no resultado final. O Oppenheimer chega a consultar ali, a trocar uma ideia com Einstein, né, sobre a bomba e tal, pedindo umas dicas e resumidamente o Einstein vira para ele quase que literalmente, né, e fala assim: meu amigo, essa bomba é tua, cuida dela, agora é contigo. E lembrando, né, tem toda uma investigação, porque o filme ele não é linear, né, ele vai cortando, ele vai mudando a cinematografia, que inclusive é uma cinematografia bem bonita, quando tá preto e branco, aquele preto e branco reluzente, bonitão, né, então eles estão investigando ali o negócio do projeto Manhattan ter tido espionagem comunista e um provável suposto envolvimento do próprio Oppenheimer com isso. E enquanto o filme vai intercalando com o projeto Manhattan, deles desenvolvendo a bomba, vai mostrando também o Oppenheimer sendo encurralado, sendo interrogado e a sua carreira, a sua reputação estar em jogo, né? A dele e a do Strauss, que é o personagem do Robert Downey Jr., né? Do envolvimento dele com o Oppenheimer e tal. E aí começa meio que um embate entre os dois, principalmente da parte do Strauss, né? Querendo ali dar uma complicada na vida do Oppenheimer para ele não sair prejudicado. And the world is not prepared. Em paralelo ao projeto Manhattan, a galera trabalhando, né? A amante do Oppenheimer, feito pela Florence Pugh, né, que também é uma personagem que não tem tanto desenvolvimento assim, né, que era uma comunista que acaba tirando a própria vida. A Alemanha, ela começa a sucumbir, Hitler morre, né, porém os japoneses persistem, e é um motivo essencial, né, para os americanos continuarem a bomba. O próprio Oppenheimer falou: não, a gente precisa continuar, a gente não pode fazer só testes, né. Eles tinham esse discurso, né? Essa bomba atômica é a nossa garantia de paz, né? E isso é um negócio, cara, muito irônico, né? Muito contraditório. A gente precisa de uma arma, né, poderosíssima, perigosíssima para garantir uma paz. Uma coisa ali que complica o Oppenheimer, né, aos olhos do exército, da galera que tá de fora, né, que o irmão do Oppenheimer é comunista e ele traz o irmão dele pro projeto, então a atenção, né, fica mais ainda pro Oppenheimer, e lá na frente, anos depois, nessa investigação, isso faz diferença ali para os argumentos dos caras quererem, né, acabar com a vida, com a reputação do Oppenheimer. E quando eles começam ali a definir, né, não, vamos tacar ali as bombas no Japão, quais serão as cidades? Aí tem uma lista de 11 cidades, aí os caras começam, um maluco elimina, sei lá, acho que foi Kyoto, né, ele riscou Kyoto entre as opções e falou: não, é porque eu fui lá com a minha mulher, amo a cidade e tal, não vamos tacar a bomba lá não. Bem, então chegamos ali no momento, para depois ali da metade do filme, quase 2 horas de filme, que muita gente esperava, que é o teste da bomba atômica, né? Eles lá no deserto de Los Alamos. Esse teste poderia dar muito errado, né? Poderia ali, enfim, causar uma explosão de proporções gigantescas e sair do controle. Começa ali com uma tempestade, chuva, né? E aí o teste precisa acontecer porque eles já estão, né, perdendo muito tempo.
porém eles fazem ali o teste da bomba e tem toda aquela tensão, aquela crescente que o Christopher Nolan consegue, né, dar taquicardia na gente, com a edição, com a montagem, mostrando vários personagens, né, em cenários diferentes, contagens regressivas, até eles apertarem o botão da bomba, e é uma baita cena, né, é uma baita cena da explosão, porque até apertarem o botão, tem aquele barulhado, aquele caos e tal, e quando aperta o botão da bomba, é silêncio total. Meu amigo, o cinema que eu tava, você não ouviu um pio, né, porque na tela, né, você sabe, né, o cinema do Christopher Nolan é trilha sonora o tempo todo. Então, pela primeira vez a gente teve ali 2 minutos de silêncio completo, com as cenas do fogo, aquele fogo dos deuses, né, que os americanos construíram e tal, aquelas imagens, aquela coisa destrutiva, porém hipnotizante, até quebrar esse silêncio, né, e a gente ouvir, enfim, o estrondo da bomba e o vento para todo lado, porém deu certo, né, o projeto foi bem sucedido. É irônico, porque assim que o Oppenheimer, ele entrega a bomba pro exército, lá pro coronel, fala, ó, agora é com a gente, né, beleza, valeu, ó, obrigado, você entregou, você criou, deu certo. A gente vê na expressão do Cillian Murphy a ficha dele caindo. Ele falou, putz, é mesmo, né, agora acabou, eu entreguei pros caras, eles fazem o que eles quiserem, o poder dos deuses não está mais na minha mão. E os cientistas lá em Los Alamos, eles não têm muita informação não, tá? Entregaram lá, eles ficam na ansiedade, esperando, e aí, o que esses caras vão fazer? Até que eles ficam sabendo pelo rádio que a bomba caiu em Hiroshima, que fez um rastro ali gigantesco de destruição. E aí todo mundo começa a comemorar na cidadezinha, a gritar, e o Oppenheimer cada vez mais introspectivo, a depressão batendo forte, e ele fala, rapaz, né, o destruidor de mundos realmente era ele, e a pressão, né, daquilo nas costas dele. E cara, pra mim uma das melhores cenas desse filme disparado é quando ele vai fazer o discurso ali pra galera que trabalhou no projeto, né, e tá todo mundo muito feliz, e ele tá em choque, ele tá meio que traumatizado. E aí ele precisa falar algumas coisas, mas você vê que o cara não tá lá, né? Eles distorcem a imagem ali, ele começa a enxergar, ter visões, né, da galera ali na plateia virando pó e do povo chorando e tal. E ele só fala ali o que a galera queria ouvir, porque ele nem tava ali, a cabeça dele tava em outro lugar, ele queria sair dali, né? Ele queria desaparecer. But we have no choice. Bem, o tempo vai passando, né, o Oppenheimer sai na capa da Time, né, como um cara super importante ali, a sua credibilidade lá no alto, porém, tem esse embate, porque o Oppenheimer fazia palestras, ia em lugares, e ele fazia uma coisa meio anti-bomba, né, e falando ali, equiparando, a galera amava os americanos, né, ele equiparava os Estados Unidos, a União Soviética, né, essa coisa de, ó, temos que ter cuidado, responsabilidade com a bomba atômica, porque isso pode acabar com a gente, etc, etc. E as pessoas, né, o pessoal do governo americano odiava, né, e passaram ter o Oppenheimer como uma ameaça, né, para a conquista deles, para onde eles chegaram. Tanto é que no encontro do Oppenheimer com o presidente Truman, presidente dos Estados Unidos, que é feito aqui pelo Gary Oldman, na sua única cena que ele aparece no filme, né, e aí o presidente tá orgulhoso e tal, e o Oppenheimer fala, não, a gente precisa cessar isso, a gente precisa parar, a gente precisa entregar Los Alamos, né, pros indígenas e tal, e o presidente fala, não, nada disso, agora é que a gente tem que evoluir, a gente tem que continuar, porque senão a União Soviética, outros lugares vão tomar o posto e não pode, né, então expulsa ali o Oppenheimer da sala e fala, nunca mais traga esse bebê chorão aqui. O último ato de Oppenheimer, os últimos 40 minutos, é aquela investigação ali da reputação, de como vai ficar, né, a vida do Oppenheimer e do Strauss, né? O Strauss armou uma casinha ali pro Oppenheimer, né? Um negócio ali para ele meio que ser julgado sem ser julgamento, mas ele numa sala fechada e os caras interrogando, e pessoas que trabalharam com o Oppenheimer indo contra ele, porque ele era um cara
que de vez em quando não tava ali para agradar todo mundo, né? Então ele tinha os embates, e aí alguns desses cientistas não deram, né, a credibilidade pro cara, e isso só foi complicando cada vez mais a situação do cientista. Inclusive acusam Oppenheimer de ser uma espécie de espião, fornecer coisa ali pra União Soviética e tal. Os caras atacam ele de todo lado. E aí o cara que tá interrogando Oppenheimer até fala: peraí, tu não criou a bomba? Tu não falou pra, né, não entregou ali pro exército e tal, não era? E agora você tá com esse papo de que não sei o que é antibomba, bababá. E aí é que tá, né, cara? É um negócio bizarro e até triste, digamos, porque o Oppenheimer passou a vida dele toda dedicada à física, a estudar, até o ponto dele criar ali a sua, entre várias aspas, obra-prima, né, que foi uma bomba atômica. Só que, no fim das contas, depois que ele conseguiu, depois que ele chegou lá, ele falou, né, aí vem o vazio. Ele falou, pra quê? Foram mais de 220 mil pessoas que morreram em Hiroshima e Nagasaki. Muitas delas, o quê? Inocentes, família, que não tinha nada a ver com a guerra, né? Então, por isso que o cara ficou maluco, ficou depressivo e falou: qual que é o meu propósito nessa terra, né? O que foi que eu fiz? You are the man who gave them the power to destroy themselves. Bem, no fim dessa investigação, né, resumindo, Oppenheimer ele foi considerado um cidadão leal, mas negaram a renovação da credencial de segurança dele, né? Algo que envolve lá a sua carreira, né? Toda a sua repercussão, tiraram o cara de jogo, basicamente. Assim como o Strauss, que também foi rejeitado, também estava fora. E é engraçado, né? Porque o Strauss, ele culpa o Oppenheimer, né? Daquilo ter acontecido com ele, da reputação dele estar daquele jeito e tal, como se o Oppenheimer tivesse montado uma casinha para ele, botado lá o Einstein contra ele, né? E aí eles mostram, né, na última cena, qual foi uma conversa que a gente não tinha visto no filme até então entre o Oppenheimer e o Einstein. E aí deu a entender, não, será que o Oppenheimer falou mal do Strauss pro Einstein e por isso que ele tava aqui? Não, eles falaram sobre outras coisas, que não teve nada a ver com o maluco, né? O Einstein, inclusive, falou uma coisa bem sábia ali pro Oppenheimer, que foi o que aconteceu com ele, né? Pelo menos aqui na história, no filme e tal, nesse contexto. O Einstein falou assim, você, né, vai criar essa bomba, você vai entregar, você vai ser o herói, até começarem a bater em você, vão bater, até você envelhecer, eles vão te dar uma medalha do nada, vão te dar tapinhas nas costas, e é isso. E basicamente foi isso que aconteceu com o cara, né? O filme deixando a entender que ele ficou com aquela culpa, com aquele peso ali do pós-bomba, né? Pro resto da sua vida, até falecer aos 62 anos. E a última cena é o rosto, mais uma vez, de Oppenheimer ali, né? Fechado ali na face dele, vislumbrando o mundo em chamas, explodindo, né? Parte da sua criação. Esse é Oppenheimer. É isso, cara. É um filme que acabou, a gente, né, fica pensando bastante sobre essas coisas, sobre guerra, sobre destruição, que faz parte da nossa história desde sempre, né? Mas como, no fim de tudo, nós somos só peças de tabuleiro, né? O Oppenheimer acabou sendo uma peça fundamental e depois deu no que deu. Enfim, foi uma ótima experiência. E você já assistiu Oppenheimer? O que você achou do filme? Você gostou? Te surpreendeu? Você não gostou muito? Né? Quais foram os defeitos do filme para você ou as melhores qualidades dele? Deixa aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixa o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. E eu vou ficando por aqui. Caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir. Caso o YouTube não tenha te mandado, um grande abraço e até mais.